Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, A ovelha, a dracma e o filho pródigo. As parábolas evangélicas, à luz do Espiritismo. O Espiritismo é a chave que nos auxilia a entender de uma forma mais segura qual o significado das parábolas. Então vamos acompanhar. A parábola da dracma dá-nos a compreender que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, visto que nessa moeda acha-se esculpida a efígie do rei. Jesus, prefigurado pela dona de casa, enquanto procura a moeda que se perdeu, conduz uma lanterna acesa. Essa lanterna, ou seja, essa luz que ele traz na mão, é o Evangelho, é a doutrina cristã, a cujo clarão todos quantos se acham envoltos nas trevas da ignorância e da iniquidade serão afinal encontrados. A varredura é a representação dos trabalhos, dos sofrimentos e expiações, por que temos que passar, até que nos expurguemos de todas as mazelas, de todas as imperfeições. Sejamos, enfim, arrancados do pó e readquiramos o brilho característico da pureza. Dessa tríade de parábolas, como já dissemos, ressalta um mesmo axioma inconteste: a unidade do destino, a salvação de todos por via da lei do progresso que rege o universo. O justo já foi pecador, o pecador há de tornar-se justo. Daí o júbilo entre os anjos no céu, por um pecador que se arrepende e se regenera. Na terceira parábola, com que Jesus respondeu aos murmuradores que o censuravam por conviver com gente de má fama, sobressai em toda sua crueza a culpa dos pecadores, e com esse pormenor, mais ainda se realça a infinita bondade divina. Após receber todos os haveres que lhe couberam em partilha, o moço afasta-se de seu pai para uma terra distante, esquece-o, e entregue a uma vida de desregramentos, afunda-se na miséria. É o que acontece também a nós outros, em relação a Deus. Apartamo-nos dele, não pela distância, porque Deus está em toda parte, mas pelo coração. E esquecendo-lhe as leis, entregamos nossa alma a toda a sorte de desatinos, perdendo a retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Vendo-se arruinado, o pródigo coloca-se então sob a dependência de um dos moradores da tal terra e é mandado a guardar o gado imundo. Ali quer saciar-se com aquilo que é dado como alimento aos animais do seu amo, mas o que lhe dão deixa-o desfalecer de fome. O que a parábola aqui nos ensina é que as vaidades mundanas, as sensualidades grosseiras com as quais muitos se comprazem, tal qual as cascas, sem substâncias, repasto dos porcos, que só enchem e pesam, mas não alimentam. Ao cabo de algum tempo, conduzem fatalmente à fome de espírito e de coração. Nessa situação aflitiva, cai em si, recorda-se do pai e resolve voltar a Penastes, certo de que ele lhe há de perdoar. Isto nos faz compreender a missão providencial da dor. Quando na terra tudo nos corre às mil maravilhas, nem sequer cogitamos se Deus existe ou deixa de existir. Visite-nos a desgraça, porém, e nossa alma quebrantada logo se volta para o céu, porque só de lá nos podem vir as consolações e o refrigério de que necessitamos. Põe-se então a caminho, e quando ainda vinha longe, viu-o seu pai. Não se contém, não espera que o filho se aproxime, que lhe fale e se humilhe. Corre-lhe ao encontro, abraça-o, beija-o enternecidamente. Pai, exclama o pródigo, pequei. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai não lhe dá tempo de acrescentar as palavras que pensava dizer. Trata-me como um de seus jornaleiros. Tal é o arrebatamento de seu amor paternal, antes mesmo que o filho lhe fizesse uma só confissão do seu passado de prevaricações, vergonhas e dores,
já ele o havia acolhido com sua clemência. E exclama a seus servos: tirai-lhe esses andrajos, e vesti-lhe o seu antigo traje, pois assim me apraz ver restituído meu filho em sua primitiva dignidade. E enfiai-lhe um anel no dedo, símbolo de autoridade senhorial, pois fica reintegrado em seu lugar de filho e herdeiro dos bens paternos. Calçai-o, para que seus pés não se firam no chão. Matai um vitelo gordo, e comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho que morrera, aqui o tenho de novo em meu regaço. É exatamente assim que Deus procede conosco. A carga de nossos erros impede-nos que cheguemos à sua presença, mas ele desce até nós. Acerca-se de nossas almas penitentes, toma-nos em seus braços, dá-nos o ósculo de perdão, e todo ternura acolhe-nos em seus domínios. Pai amantíssimo que é, não quer a morte do filho mau e ingrato, mas sim que ele se converta e que abandone o mau caminho, e viva. Lição mais consoladora e suave do que esta não há em todo o Evangelho. Ninguém se perde, pois não há culpas irreparáveis. Em nosso relativo livre-arbítrio, podemos dilapidar na satisfação de bastados apetites as riquezas que nos foram concedidas pelo doador da vida. Virão depois, entretanto, os efeitos dolorosos, e com eles o arrependimento e a resolução de nos emendar. É quando Deus, que leu nossos mais recônditos pensamentos, vem ao encontro de nosso esforço individual e, harmonizando os ditames de sua justiça com a superabundância de sua misericórdia, enseja-nos, através das reencarnações, os meios de nos reabilitar, de nos redimir e de retornarmos infalivelmente à glória inefável de sua companhia. Essas 3 parábolas, é bem de ver-se, deviam ter deixado descontentes os escribas e fariseus, que exprobavam o mestre pelo bom acolhimento que dispensava aos pecadores. A parte final da terceira, em que é focalizado o comportamento do filho mais velho, que se recusa a entrar em casa, por lá se festejar o retorno do irmão, é-lhes dedicada e retrata com muita fidelidade a pobreza de seus sentimentos e a secura de suas almas. Existem ainda hoje desses tais. São certos tipos de religiosos, dogmáticos e intransigentes, que desejam a todo transe o céu exclusivamente para eles, e se indignam à simples ideia de serem acolhidos por Deus também os profitentes de outras crenças, os quais têm na conta de hereges imundos e desprezíveis. Não obstante, se reputem muitos justos e fiéis, observadores dos códigos divinos. Revelam-se tremendamente egoístas e descaridosos, porquanto desejariam monopolizar a herança e o convívio do Pai Celestial, e folgariam em ver os outros excluídos para sempre dessa felicidade. Ressalta ainda desse episódio uma verdade proclamada pelo Espiritismo e que há muitos têm passado despercebida. É de que não basta que nos abstenhamos do mal, nem é suficiente que cultivemos uma fé inoperante para fazermos jus às alegrias do céu. É necessário, é condição indispensável para isso, que tenhamos desenvolvido em nós o amor. Haja vista o exemplo do primogênito. Arvora-se impuritano, jacta-se de nunca haver transgredido os mandamentos, mas o seu coração é todo mesquinhez e impiedade, e devorado por inveja torpe, não percebe que o seu despeito contra o próprio irmão o impede de compartilhar do regozijo que vai pela casa paterna. Acompanhemos atentamente sua objurgatória e notemos quanto azedume dela ressumbra. Há tantos anos que te sirvo, diz ele ao pai, sem nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me deste um cabrito para eu me regalar com meus amigos. Mas tanto que veio este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Essa linguagem faz lembrar daquele fariseu que, orando no templo, ereto, cheio de soberba, exaltava os próprios méritos, considerando-se superior a todos os outros homens, cuja oração, entretanto, não foi aceita, porque ao mesmo tempo que fazia alarde de suas virtudes, se referia com desdém ao publicano, o que constitui falta de caridade,
ou seja, de amor ao próximo. E o primogênito, porque não penetrou na casa do pai, apesar de instado para que o fizesse. Também por lhe faltar esse sentimento, eis que não quis ver naquele pródigo o seu irmão, cuja volta o devia alegrar, mas apenas um dissoluto, a quem se deve enxotar. Termina a parábola do filho pródigo com o primogênito de fora. Sabemos, todavia, que a vida é eterna e que as portas do céu jamais se fecham, permanecendo abertas para os pecadores arrependidos de todos os matizes. Assim sendo, uns mais cedo, outros mais tarde, todos hão de cair em si, e desse despertar de consciência, dessa contrição sincera, resulta sempre o retorno aos braços amoráveis e ternos do Criador. Aprendamos, pois, a lição áurea que o Divino Mestre nos deixou. Deus é Pai de toda a humanidade, sem acepção de raça, cor ou crença, e em sua sabedoria sabe como e quando deve agir para atrair a si cada um de nós. Consequentemente, todos somos irmãos, e como tal, cumpre nos unamos, nos confraternizemos e nos auxiliemos uns aos outros, expurgando de nossos corações o sectarismo, a animosidade e os ciúmes. Lembremo-nos de que a casa do Pai Celestial é suficientemente ampla e as reservas do seu amor inexauríveis, dando de sobejo para agasalhar e felicitar a totalidade de seus filhos. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.